Eu vou estar chamando a enfermeira Jéssica Freire. A Jéssica é enfermeira sanitarista, ela é responsável pelo gerenciamento de resíduo do Hemorrio. Ela vai palestrar a temática sustentabilidade ambiental no âmbito hospitalar, a atuação na enfermagem. Gostaria de chamar, por favor, a enfermeira Jéssica. É um prazer enorme estar aqui nesse momento, inclusive, né, pelo nosso dia, pelo dia da nossa profissão, e falando de meio ambiente, que tem tudo a ver com a enfermeira que dá o nome, né, que dá nome, deu a data para a gente em comemoração, que é a Florence, tá? A Florence, ela criou a teoria ambientalista, e para ela, o meio ambiente era também influência na decisão entre morte e vida, saúde e doença. E quando ela foi lá para a Guerra da Crimeia, ela reduziu a mortalidade de 40% para 2%. Acho que todo mundo, né, já ouviu essa história na faculdade em algum momento. E trazendo esse conceito de meio ambiente para a nossa discussão, e aqui eu trago a teoria dela, considera que todas as condições e influências externas afetam a vida e desenvolvimento do organismo e são capazes de prevenir, suprimir ou contribuir para a doença ou para a morte do indivíduo. O ser humano como integrante da natureza, né? Então ela traz como foco o meio ambiente. E aí a gente pensando num contexto mais amplo de meio ambiente, sustentabilidade e a nossa atuação dentro desse contexto, eu vou trazer alguns conceitos mais amplos e eventos que ocorreram, né? Óbvio que eu não vou trazer um referencial histórico, mas vou citar alguns exemplos a respeito desse tão falado desenvolvimento sustentável. A gente traz aqui, então, primeiro a Conferência Mundial, que foi em 1972, que vem a Declaração de Chikomoto, que é o primeiro saldo, ele avalia o primeiro saldo das atividades humanas no meio ambiente global. E aí, em 1992, a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ele consolida esse conceito de desenvolvimento sustentável. E aí ele parte por 4 eixos, né? A sustentabilidade ambiental, sociopolítica, econômica e cultural. Trazendo para a gente, para a nossa Constituição Brasil, a gente tem na nossa Constituição um artigo falando, inclusive, sobre isso, sobre esse impacto da nossa qualidade de vida. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí, trazendo para a questão do contexto de saúde ambiental, a gente vai entender que compreende uma área da saúde pública e considera aspectos da saúde humana, incluindo qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Então, por si, a teoria e prática de prevenir ou controlar os fatores de riscos que potencialmente possam prejudicar a saúde das gerações atuais ou futuras. E aí a gente vem com a Organização Mundial de Saúde, com o marco teórico, ele começa a incluir e fomentar a criação de organismos, instituições que tivessem na relação do meio ambiente com a saúde sua preocupação central. Então, ele vai entender que a exposição a fatores ambientais essa exposição traz impacto sobre a saúde. É do estudo da relação do ser humano com o meio ambiente que nascem os subsídios de definição de estratégias de prevenção e controle de doenças e agravos. E aí, voltando, né, para o contexto meio ambiente, desenvolvimento sustentável, a gente traz os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, que foi firmado a partir do Pacto Global em 2015, e ele cria essa Agenda 2030. Busca erradicar a pobreza e promover uma vida digna. Ele é muito mais amplo do que meio ambiente ou por si só, né? Fauna, flora, ele vai trazer contextos sociais, contexto político, econômico, e aí ele vai falar em 3 eixos do crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente. Busca atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras de fazerem o mesmo. São 17 objetivos, erradicação da pobreza,
luta, paz, justiça e instituições fortes, vida sobre a terra, vida abaixo d'água, são 17 pontos, 17 objetivos para 189 metas. No âmbito hospitalar, a gente traz 3 eixos, que é a liderança e gestão ambiental hospitalar, a partir do momento que gestores e funcionários estejam voltados às questões socioambientais, eficiência hídrica e energética, considerando desperdício, redução de consumo, captação de fontes sustentáveis e renováveis. E a gestão de resíduos, que é, inclusive, o setor, né, a parte que eu atuo, a reciclagem, o reaproveitamento de materiais, destinação adequada dos rejeitos hospitalares. Aqui eu trago 2 programas, que é o programa que vem do Hospitais Saudáveis, que a gente faz parte como instituição. São disponibilizadas ferramentas gratuitas nessa plataforma para a gente gerenciar, né, que auxiliam na gestão do resíduo, na verdade, de outros assuntos relacionados à sustentabilidade. A gente assumiu o desafio resíduo, então a gente utiliza essas ferramentas, participa do ciclo. E a gente tem a 3P, que faz parte do Ministério do Meio Ambiente. Ele é conduzido pelo Projeto Hospitais Saudáveis, aqui da instituição, que o objetivo é estimular órgãos públicos e implementarem práticas de sustentabilidade a partir de 6 eixos. E aí eu sempre trago os eixos porque a gente consegue compreender, né, perceber que tem uma visão muito mais ampla do contexto, do conceito, né, do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade em si. Uso racional de recursos naturais e bens públicos, gestão adequada de recursos gerados, qualidade de vida no âmbito de trabalho, compras públicas sustentáveis, construções sustentáveis, sensibilização e capacitação de funcionários. E aí, como enfermeira na gestão de resíduo, eu participo do projeto Hemorria Sustentável, que é da instituição, que gera, né, que produz várias atividades ao longo do ano. Participa do projeto Hospitais Saudáveis, com o desafio Resíduos. Contribui com informações para a 3P, realiza capacitação em serviço, monitora e avalia os processos relacionados ao gerenciamento de resíduos, desenvolve materiais e trabalhos sobre o tema. A gestão de resíduos, as atividades relacionadas à atenção humana ou animal, que envolvem o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, inclusive aquelas realizadas por instituições de ensino e pesquisa, falando aí também da Thaís, são regulamentadas, né, voltados para a atividade humana ou animal, são regulamentadas pela RDC 222 de 2018. É a nossa RDC que a gente o tempo inteiro vai lá olhar, vai lá ver, vai lá verificar, ela que regulamenta as ações de gerenciamento de serviço no âmbito hospitalar, né, ou qualquer outra instituição que atenda à saúde. E aí a gente pensa em medicina veterinária, clínica de vacinação, né? Eles precisam, inclusive, ter o PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos, de Serviços de Saúde. E aí, também em relação à nossa atuação, e aí eu já não falo mais setor, falo como profissional, seja na assistência ou aonde a gente atuar, a gente precisa contribuir a partir do momento que a gente segrega. E aí a gente sempre tem aquela questão, né? Eu joguei o meu lixo ali na lixeira e o caminho que ele vai seguir, não sei, né? O importante é que ele não é mais meu. E ele é parte fundamental para que todo o processo de gerenciamento ocorra de forma eficiente dentro de uma instituição. Porque se eu segrego um resíduo, por exemplo, infectante como comum, ele vai ser tratado como comum. Ele vai entrar no abrigo institucional, né, como comum, e vai ser conduzido para tratamento ou disposição final como resíduo comum e não como resíduo infectante. Então, ele que permite o cumprimento dos objetivos de um sistema eficiente de manuseio de resíduos e deve ocorrer na fonte da geração, resultando na redução do volume de resíduos com potencial de risco e na incidência de acidentes ocupacionais. Isso é muito importante. Quando eu descarto uma agulha num resíduo, no saco infectante, mas não na caixa de pérfuro cortante, eu considero que eu
esteja contribuindo para um acidente de trabalho. Enfim, quando eu faço capacitação aqui, eu coloco até uma foto de um acidente ocorrido pela empresa terceirizada que recolhe e que ocorreu em 2022, 21, e foi um acidente com pérfuro cortante, e aí a gente vai falar, poxa, estava com luva, não estava com luva, mas aí a nossa grande questão é qual é a nossa responsabilidade sobre aquele resíduo. Então, se eu tenho um material pérfuro cortante, eu preciso destiná-lo como pérfuro cortante, e entender que várias pessoas entrarão em contato com ele. Para segregar, eu preciso saber as classes, saber os grupos, e saber as lixeiras que eu coloco, né? E aí a gente divide pela RDC em 5 grupos, ele vai de A a E. O grupo A são os resíduos potencialmente infectantes, eles são subdivididos em subgrupos, de A1 ao A5. Na nossa instituição, a gente gera principalmente o A1 e o A4. A grande diferença entre eles é a necessidade ou não de tratamento antes da disposição final. Só que, considerando contrato, resoluções da Conlurb, é necessário que todo resíduo potencialmente infectante seja tratado antes da disposição final no Estado. Então, não importa se ele é A1 ou ele é A4, ele vai ser jogado no saco infectante e ele vai ser tratado como resíduo infectante. Grupo B, resíduo químico. O resíduo químico, ele depende das suas características, se é tóxico, se é carcinogênico, se ele é teratogênico, e ele depende também da quantidade. Então, dependendo da concentração, enfim, ele vai ser classificado como não perigoso, por exemplo. O grupo C é o resíduo radioativo, nossa instituição não gera, ele está abaixo dos níveis determinados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. O grupo D é o resíduo comum, eu costumo falar que é o resíduo que se assemelha ao nosso domicílio, para a gente lembrar. Então, tudo que a gente gera em casa, a gente também gera dentro de um ambiente hospitalar, seja copo, comida, né, restos alimentares, material de papel higiênico, fralda descartável, né? E aí ele entra como grupo D. E o grupo E é o resíduo pérfuro cortante. Então, qualquer coisa que possa furar, cortar, né, trazer algum risco para a saúde, para a saúde do trabalhador, a gente descarta como grupo E. E ele vai ser tratado como resíduo infectante, porque a gente não consegue garantir que aquele resíduo não entrou em contato com material biológico. Isso aqui, isso mesmo, obrigada. Eu estou à disposição também para qualquer dúvida. Parabéns, Jéssica, pela apresentação. A gente segue, né, a Semana da Enfermagem, ela segue uma temática, né? Todo ano a ABEM, o Corém, segue uma linha de um eixo temático relacionado a um tema que é considerado pertinente naquele ano. Esse ano, tanto a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, tanto o Conselho Federal de Enfermagem, os Coréns, disponibilizaram dessa temática a ser discutida, né, nas semanas de enfermagem, que é a questão da sustentabilidade, porque hoje em dia, além da gestão, da educação, do ensino, pesquisa e assistência, a questão da sustentabilidade, né, a enfermagem e a sustentabilidade, e a questão do ambiente hospitalar sustentável, tem uma preocupação atual, principalmente por conta de inúmeras questões que envolvem o ambiente propriamente dito, né? Como você explicou perfeitamente. Aqui a gente tem uma pergunta da Monique, que diz: você vê um crescimento da conscientização dos profissionais enfermeiros em minimizar o uso de recursos naturais? Minimizar o uso. Isso. Não descarte, né? Eu acho que é o que eu sempre digo, né? É um assunto muito novo. A gente não teve esse assunto na escola, né? Possivelmente, pelo menos. Hoje eu vejo que o meu filho tem esse assunto na escola. Então, são hábitos que a gente cria e que a gente desenvolve que são difíceis de serem rompidos.
Então, quando eu tenho, e é sempre que eu falo, quando a gente tem à disposição, e se eu tenho à disposição água, por exemplo, a água do banho, e aí eu falo, olha, filho, cuidado com o tempo da água. E não é só pela conta de água, né? E a gente começa a criar e trabalhar esses conceitos, as coisas vão se formando de uma forma mais sustentável, né? Diferente. E são coisas que a gente não teve e que são, assim, eu acho que é um longo caminho para que a gente, de fato, desenvolva ações e desenvolva comportamentos, né? Não está para além de ação, é que isso seja e vire um comportamento nosso, de que, poxa, eu não estou fazendo só porque eu preciso economizar, e economizar também é ótimo. Até quando eu coloquei aqui, eu coloquei sobre a coleta seletiva e esqueci de falar sobre, a partir do momento que a gente descarta corretamente, a gente coloca de volta no ciclo produtivo, né, no ciclo de produção, aquele material que iria para um aterro sanitário, você não só contribui com o meio ambiente, por isso que a gente fala do desenvolvimento sustentável, num contexto mais amplo, mas você contribui para a economia circular, para os catadores, né, para as cooperativas de catadores. Então, você traz renda para quem não teria renda, para quem precisa daquela forma de trabalho, né, que é informal, enfim, e você contribui para aquilo. E eu acho que está para além do vou economizar, né? Você trazer esses conceitos de sustentabilidade como cidadãos, como sociedade, né? Então, quando eu falo para o meu filho, olha, leva lá, esse aqui fica lá embaixo, porque esse é reciclado. Ele não entende ainda direito o que é reciclado, mas ele já sabe que é separado. Leva lá na lixeira, bota esse lá, que esse você joga para cima, esse você bota lá embaixo, e esse vai ser reciclado. E aí, aos poucos, eu venho trazendo esses conceitos. Vai ser reciclado por quê? Ele vai fazer outra coisa com isso aí. E vai fazer o quê? E eu acho que é um papel nosso, não só como profissional de saúde, como enfermeiros, mas como cidadão. E não é só as nossas atividades, né, mas a gente conseguir fazer com que aquele mundo que gira, né, que a gente está pertencente, seja num ambiente de trabalho, seja em casa, seja numa instituição religiosa, que a gente consiga fazer com que naquele movimento, naquele momento, você consiga trazer novos caminhos para aquelas pessoas que estão à sua volta. Outra aqui, Jéssica, quais são os principais problemas que um descarte inadequado de resíduo, como você falou, né? Por exemplo, descartar o resíduo infectante no comum e o comum no infectante. Quais são os principais problemas, além da questão do custo, né? Mas é relacionado ao ambiente, propriamente dito. Quais são os principais problemas que isso pode causar? A gente pensa resíduo químico, laboratórios, e aqui a gente tem laboratórios de hematologia e de hemoterapia, né? São diversos laboratórios, e a gente tem substâncias químicas, e aí eu falo também da quantidade, então todas as vezes que a gente tem equipamento que entra, a gente pede para que seja avaliada a FISC, que é a ficha de segurança, de informação de segurança do produto químico. Eles podem trazer riscos, e aí risco de ser explosivo, por exemplo, azida sódica, né? Então, se ele vai para a rede de esgoto, que possa ser o tubo metálico, ele pode gerar uma explosão. E aí a gente tem diversos riscos de não ser biodegradável na água, né? na questão da rede de esgoto, e você pode proporcionar, enfim, morte de seres vivos biológicos, desculpa, marinhos. Mas pensando no resíduo químico, por exemplo, da instituição, a gente divide, a gente observa, a gente avalia, a gente vai atrás, a gente procura todas as vezes que na instituição, por exemplo, alguém encaminha algum recipiente vazio que esteja sem identificação, eu preciso ir atrás para saber de fato o que tem lá dentro, de fato, se ali está escrito azida, é azida mesmo, a gente vai encaminhar como azida, porque não só traz esses riscos, como a gente traz riscos para a instituição, para a empresa terceirizada que recolhe esse resíduo. Se ele recolhe como diluente, por exemplo, e ele chega lá e não é diluente, ele é azida,
ele pode ser tratado de outra forma. A Zida precisa que a gente faça o tratamento térmico antes da incineração, por conta da possibilidade da explosão. E se eu mando como diluente, a diluente vai direto para a incineração. Então, é uma responsabilidade, eu sempre falo da corresponsabilização, tanto do gerador quanto da empresa que faz essa coleta na instituição. Vou fazer uma última, também tem várias perguntas aqui, o pessoal está com bastante interação, e eu vou pedir para o pessoal que não teve a pergunta contemplada, a Jéssica disponibilizou ali o e-mail, tá? Está aí na tela de vocês, para o pessoal que está em casa, que é gerência.resíduos@hemorrio.rj.gov.br, e aí a Jéssica, na medida do possível, vai atendendo e respondendo as dúvidas. Mas aí uma última. Quais são as ações que o Hemorrio faz a respeito de, por exemplo, existe coleta seletiva, existe algum programa relacionado a descarte de questões em geral, como bateria, pilha, e qual que é, existe alguma movimentação a respeito disso no Hemorrio? Quando eu fui apresentando, eu falei da A3P, né, que quem utiliza essa ferramenta, enfim, alimenta e gerencia, é o Hemorrio Sustentável, é um grupo da instituição, é um projeto da instituição que gera várias ações, inclusive a ação de coleta seletiva. Então, a gente tem aqui na instituição 2 lixeiras daquelas de metal, papel, plástico. São 3 lixeiras, uma na entrada, uma perto do abrigo de resíduos e uma uma na entrada do ambulatório. A gente tem aqui no 3º andar um ponto de coleta para tampinhas de garrafa PET, que a gente participa com o projeto Rio Ecopets, a gente doa essas tampinhas para essa instituição. A gente recolhe aqui pilha e bateria, que inclusive pode ser trazida de casa, material de escrita, então caneta vazia, borracha, apontador, a gente também faz essa coleta. E aí, pensando, né, fora essas questões de coleta seletiva que venham de casa, né, que possam vir de casa, a gente faz aqui a reciclagem de lâmpada, mas a gente faz a reciclagem da lâmpada institucional por conta questões contratuais. A gente não consegue fazer doações de material químico, é mais difícil. Então, a gente não consegue trazer, recolher esse material de casa, mas a gente faz com material da instituição. E fixador revelador de odonto também, ele faz a recuperação de prata para ser reciclado, tá? Então, novamente, né, uma enfermeira numa posição de gestão, que isso seja motivador, né, para nós enquanto enfermagem, isso é empoderamento. Então, na verdade, hoje são 3 enfermeiras em posição de gestão, e a gente, na verdade, tem o intuito de também motivar, né, os profissionais, os acadêmicos, quem já está na atuação, no sentido de demonstrar o empoderamento da profissão, que a cada dia, com certeza, tem mais espaço, inclusive na gestão. Então, quero agradecer à enfermeira Jéssica pela excelente palestra, tá?